Pra gente, pelo que aconteceu durante a partida hoje, foi bom 1-1. Mas eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo ainda não acabou. Não acabou porque eu gostaria de lembrar algumas pessoas que contra o Palmeiras a situação era ainda pior. Nós perdemos o jogo em casa e não fizemos nenhum gol. E buscamos a vitória lá em São Paulo. Então é Maracanã, continua afirmando que o Flamengo é o favorito, tem uma grande equipe, agora tem mais 90 minutos. É interessante como o Renato Gaúcho Portaluppi tem a habilidade para jogar com as palavras e como ele consegue conduzir alguns pensamentos, algumas conclusões, algumas reflexões e até alguns comentários com as suas entrevistas. Repare que ele falou nesse trecho que ouvimos há pouco, da entrevista coletiva após Grêmio 1, Flamengo 1, que primeiro que queria lembrar algumas pessoas, né, que o jogo não acabou e tal, mas que pessoas, né? Bem, o que mais se ouviu depois do jogo foi que o Flamengo perdeu a oportunidade de matar o duelo. Eu acho que isso é um exagero. Para matar o duelo, tinha que golear o Grêmio. Isso não ia acontecer. Poderia vencer por 1 gol? Vamos imaginar que vencesse por 2 gols. Teria matado o duelo? Não, não teria matado o duelo. Teria uma classificação muito bem encaminhada. Mas, embora a chance do Grêmio fosse muito pequena, caso o Flamengo vencesse, por exemplo, por 2-0, ela existiria. Eu acho que pouca gente se atreveria a cravar, a apostar o salário inteiro, dizendo, não, o Flamengo está classificado. Por 1-0, menos ainda, que foi o placar que se desenhou ao final do jogo, quando o Grêmio conseguiu o gol de empate. Então é curioso isso, quero avisar algumas pessoas, que pessoas são essas? Quem é que está dizendo que o duelo está definido? Isso é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é quando ele já se contradiz. Aí ele fala, não, mas o Flamengo, aliás, o Palmeiras, não venceu aqui, nossa situação era mais difícil. Sim, na matemática sim, porque tinha que vencer o Palmeiras e hoje, fazendo 2 gols pelo menos, né? Se vencesse por 1-0 ele ia para os pênaltis, e hoje com a vitória por 1-0, hoje não, né? Dia 23 do Maracanã, já classifica o Grêmio. O Grêmio empatou com o Flamengo, o Grêmio perdeu para o Palmeiras. Então, é claro que aquele cenário era um cenário pior do ponto de vista do duelo, na matemática. Mas se você olhar para o jogo, o Palmeiras venceu aquele jogo, mas se defendeu muito, segurou o resultado. O Flamengo conseguiu se impor diante do Grêmio durante todo o primeiro tempo e parte do segundo. E houve parte do segundo também de imposição gremista. Ou seja, o Grêmio foi acuado em seu campo. O Grêmio foi dominado durante, digamos, 2/3 do jogo, aproximadamente. E isso, evidentemente, é preocupante. Ou seja, jogando em casa, em condições normais, salvo problemas, desfalques, alguma coisa extraordinária que ocorra com o time carioca, o Flamengo deverá novamente buscar esse domínio, tentará outra vez exercer esse domínio. Se conseguir, o Grêmio estará numa situação ainda pior, porque entra em desvantagem, 0-0 classifica o Flamengo, estará sem a sua torcida, sem o seu estádio e o seu adversário contando com esses reforços, digamos, a sua atmosfera e jogando em casa. Sabemos que o Flamengo tem um histórico de fiascos em Libertadores que é uma coisa vergonhosa. Nesse século, o Flamengo já protagonizou muitos papelões, jogando em casa, inclusive. Mas esse time tem tido um outro comportamento. Inclusive, não tem embarcado aí em provocações e tudo que parte do Grêmio, já partiu até de dirigentes do Grêmio. Ontem mesmo, depois do jogo, um cartola gremista já dizia, não, porque o Flamengo sempre é o favorito, eles sempre se motivam naturalmente, se motivam demais. E vamos falar a verdade, esse pessoal que está no Flamengo hoje tem sido muito cauteloso com relação a isso. Você não vê nenhuma declaração polêmica, nenhuma resposta às eventuais provocações que venham do lado adversário. Tem sido até um Flamengo bem low profile, um Flamengo bem discreto, digamos assim. Acho que até em função do que já aconteceu no passado. E acho até muito compreensível e até aconselhável. Acho que o Flamengo não é um clube que tem a condição de ficar tirando onda depois de ter feito tantas coisas feias, digamos assim, jogando Libertadores e também Copa Sul-Americana, né? Papelões, que são vários, a gente sabe muito bem disso. Mas é interessante como o Renato joga com as palavras, como o Renato tenta inverter o foco. A realidade que eu vejo é o seguinte, ele tem um grande problema, que é pensar e montar uma estratégia para evitar que aconteça no Maracanã a mesma imposição que o Flamengo teve no primeiro tempo jogando fora de casa. Porque aquela imposição somada à atmosfera e apoio da torcida pode colocar o Grêmio numa situação muito mais complicada do que o primeiro tempo vivido em Porto Alegre, com a sua torcida até em silêncio boa parte da primeira etapa, porque via seu time ser completamente controlado dentro de campo, um time que adora controlar a bola e o adversário, especialmente quando joga em seus domínios. Então esse é o grande problema do Renato, além, claro, da tentativa de recuperação de jogadores lesionados, jogadores importantes que não estiveram à disposição
do técnico gaúcho nesse jogo da noite de quarta-feira. Mas, embora no placar, na matemática, o Palmeiras tenha imposto uma dificuldade maior, olhando para o campo, a situação agora parece pior. Por quê? O que aconteceu, inclusive, no Pacaembu? Quando o Palmeiras vira o jogo, faz 1-0, parece que a coisa está resolvida, porque a placar agregada era de 2-0 Palmeiras. Aí o Grêmio vira rapidamente, em 4 minutos faz 2 gols. E o Grêmio, a partir daí, dá a bola para o Palmeiras. O Grêmio teve pouco mais de 40% de posse nesse jogo. A média do Grêmio sempre é superior ao do adversário. Foi um raro jogo em que o Grêmio teve menos posse de bola que o seu adversário. Acho até que foi a primeira vez no ano de 2019. Depois se repetiu contra o Santos. E o que ocorre? O Palmeiras se bananou, porque o Palmeiras do Scolari, ele era um time que não sabia jogar com a bola. É um time que jogava com ligação direta, não era treinado para isso. E o Palmeiras teve muita dificuldade. Se ele tiver uma vantagem no placar, fizer um gol no Flamengo, por exemplo, e estiver ganhando a partida, ele tá levando para os pênaltis. Mas se fechar e der a bola para o Flamengo gosta da bola e vai trabalhar com ela e vai saber o que fazer com ela. Pode ser bem mais complicado do que enfrentar a equipe do Palmeiras. Então o Renato precisa de uma estratégia mais sofisticada para esse jogo. Ele tem um tempo grande para pensar. Mas enquanto isso, vai jogando com as palavras. Nem todo mundo cai na conversa do Renato, mas tem muita gente, eu diria que até a maioria talvez, que embarca no papo do Renato Gaúcho. Quem eu acho que não vai cair nessa é o técnico Jorge Jesus, porque são dois caras que são cobras criadas, não são crianças e sabem muito bem como são essas artimanhas que cercam o jogo, que vai ser decidido no campo. E o mais importante, o jogo foi jogado no campo e o próximo também deve ser assim, porque nenhum dos dois times rejeita a bola. O Grêmio não teve a bola no primeiro tempo porque o Flamengo não permitiu, mas reagiu no segundo, igualou o jogo e empatou a partida, mesmo passando por sérias dificuldades, o que mostra como os times são competitivos e como o choque entre dois times que gostam de jogar futebol nos fazem bem, né? Muito melhor do que aquele jogo de rejeição à bola, de bico para um lado, bico para o outro, como já vimos inclusive em clássicos importantes, reunindo times grandes do futebol brasileiro nesse ano mesmo e nas últimas temporadas, ok? É isso aí, valeu, saudações!